Se você tem por volta de 40 anos, assim como eu, certamente vai se lembrar dos circos que se instalaram em nossa cidade, próximo ao ginásio de esportes Chico Neto. E teve um deles que marcou muitos maringaenses, pois o principal personagem no picadeiro era o ator Carlos Villagrán, o Kiko, do seriado Chaves. Bem, passadas as décadas, eu me deparo com um falso Kiko que também teria se apresentado na cidade. Vamos falar com o nosso visitante. É o Kiko que está aí? Pronto, fiquei em dúvida. Vi ou não vi Carlos Villagrán em Maringá? Fique com a gente que eu vou te explicar detalhes sobre este curioso fato. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. O ano era 1996. Me lembro de ser acordado no início da noite por alguns parentes que, entrando em minha casa, me convenceram a acompanhá-los até a grande atração que estava na cidade. Assustado, com 10 anos, levantei e me aprontei para presenciar a apresentação do que eles chamavam de Circo do Kiko, um personagem que, assim como hoje, era bastante presente no cotidiano das pessoas devido ao seriado mexicano Chaves. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir duas gentilezas para você que sempre nos acompanha por aqui. Primeiro, se inscrever em nosso canal para receber semanalmente conteúdos gratuitos sobre a história de Maringá. E claro, em segundo lugar, curtir e compartilhar a mais este vídeo. Isso vai nos ajudar muito e não vai levar nem 5 segundos do seu tempo. Posso contar contigo? Valeu! Produzido entre a década de 1970 e o início dos anos 80, foram 7 temporadas e mais de 300 episódios. Por intermédio do empresário Silvio Santos, o programa foi dublado e trazido ao Brasil. Entrou no ar pelo SBT em 1984. Entre idas e vindas, o seriado segue fazendo fãs por sua simplicidade. O protagonista, Chaves, interpretado por Roberto Gomes Bolanhos, é um menino pobre que passa a infância em uma pequena vila ao lado de seus amigos. Ele vive entrando em confusões com os adultos, o seu Madruga, seu Barriga, Professor Girafales, Dona Florinda e a Bruxa do 71. Entre os amigos do Chaves, destacam-se a Chiquinha e o Kiko, este último sendo interpretado por Carlos Villagrán. Inclusive, entre Carlos Villagrán e Roberto Gomes Bolanhos, há diversas polêmicas envolvendo os direitos do personagem Kiko. Em todo caso, o seriado foi um fenômeno na América Latina e que rendeu muitas apresentações ao vivo em grandes estádios. Por meio dessas turnês, os atores e atrizes ficavam cada vez mais conhecidos pelos fãs, quando eram recebidos por verdadeiras multidões. A partir disso, alguns dos membros do elenco empreenderam outras iniciativas, seja em programas televisivos ou em atividades circenses. Foi assim que, décadas mais tarde, em 1996, o Circo Real do México fez uma grande passagem pelo Brasil. Como uma das atrações, ao centro do picadeiro, Carlos Villagrán, em seu mais conhecido personagem. Ele conduzia a plateia por meio de esquetes. Na época, a produtora de seus espetáculos era a sua esposa, Nora Tomazzotti. Um dos 6 filhos do ator também trabalhava no circo. Bem, lá no meio daquele ano, eu sim presenciei o verdadeiro Kiko embaixo de uma lona tomada por crianças e jovens. Não sei avaliar se foi uma boa apresentação e também me lembro de ter ficado longe, bem no alto da arquibancada, por isso quase não enxergava o ator. Somado a essa questão, havia um ponto que deixava tudo mais estranho naquela época. Era a primeira vez que eu, e certamente a maioria que ali estava,
ouvia o Kiko falando em espanhol, sua língua nativa. Mesmo que o ator tentasse arranhar um português, o portunhol, tudo soava meio esquisito. Gentalha? Tudo. Gentalha. Me gusta muito que dos meninos possam reír, que os meninos sejam muito felizes. Muito felizes. E papai e mãe também. Não havia YouTube e outros meios, e para nós, a voz do Kiko era mais natural quando dublada por Nelson Machado. É ele mesmo. Muito bem, eu tenho muitas ganas de conhecer a ele. Eu também tinha muitas ganas de conhecer. Mas tem que falar como ele, não? Eu também tinha muita vontade de conhecer você, que eu só conhecia na televisão. Então, passados os anos, estou eu vasculhando conteúdos antigos pela web e me deparo com este suposto Kiko no programa do Pinga Fogo na TV. Que coisa, não? Boa resposta. Às vezes você vê um pouco de diferença, porque as gravações que passa do seriado são antigas, mais de 20, 25 anos. Não. E ele faz a interpretação, é isso? Não 25 anos, 40 anos, papai. Maravilha! Que coisa? O ano era 2005 e Roberto Vasques rodava o Brasil vestido de Kiko. O ator defendia que havia sido ele o criador do personagem mexicano e que teria até mesmo gravado os primeiros episódios da série. Naquela oportunidade, o apresentador Pinga Fogo detalhou que Roberto Vasques se apresentaria no Circo Moscou, que estava em curta temporada por Maringá, também ao lado do ginásio de esportes Chico Neto. Assim como fazia o Circo Real do México, de Carlos Villagrán, o Circo Moscou tinha Roberto Vasques com esquetes, compondo o hall de atrações. Vasques havia conquistado certa fama entre fins dos anos 90 e início dos anos 2000, ao afirmar que era o criador do personagem Kiko. Ele chegou a aparecer em programas sensacionalistas, como o da Sônia Abrão e da Márcia Goldschmidt, onde falava que Roberto Gomes Bolanhos e Carlos Villagrán lhe roubaram o personagem. Era recorrente também ele dizer que havia um certo documento nos Estados Unidos que provava que ele era o criador do personagem Kiko. Mas, como ele não tinha tempo para buscar essa papelada, justificava que sempre estava muito atarefado. Mas vejam como as histórias se conectam. Em verdade, Roberto Vasques surgiu no sul do Brasil após justamente a turnê de Carlos Villagrán, o verdadeiro Kiko, ter passado por aqui lá em 1996. Isso mesmo, na época que eu assisti o espetáculo. Um bom coração aqui no Brasil. Kiko é muito querido aqui em Brasil, porque Kiko é um personagem muito sano. É um menino que faz travessuras, mas é bom de coração. De toda sorte, supostamente a última apresentação deste falso Kiko aconteceu na cidade gaúcha de Arroio Grande, onde teria sido bem recebido em um espetáculo que foi financiado com recursos daquele município. Moisés Roberto Vasques, o falso Kiko, nasceu em novembro de 1942 e faleceu em maio de 2016, aos 73 anos de idade, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Que coisa, não? E aí, gostou? Então curta, comente e compartilhe a mais este vídeo com seus amigos e familiares. E você já sabe, a história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima.